Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Todos muito bem-vindos! Boa noite, com alegria, desejo pra você uma bela noite, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Que vai ser muito especial. E para que isso seja, para que esse momento seja ainda mais especial, eu quero convidar vocês para conhecer 5 regrinhas para a gente se divertir. Vamos lá? A primeira regrinha é: olhe! Muito bem, olhe para cá, preste bastante atenção para você não perder nada. A segunda regrinha é: sente-se. Fique acomodado aí na sua cadeira, fique bem confortável para que você preste bastante atenção no que você vai estar vendo aqui, tá bom? A terceira regrinha é: ouça! Nós vamos falar de coisas muito importantes aqui que você não pode perder. A quarta regrinha é: levante a mão. Se você tiver alguma dúvida, algo para falar, algum comentário, é só levantar a mão que nós vamos te ouvir, tá bom? E a quinta e última regrinha é: faça silêncio. Exatamente, faça silêncio. Fique bem quietinho para que os outros coleguinhas também possam ouvir, tá bom? Então preste bastante atenção. Muito bem. E para que nesse momento a gente comece a nossa classe Super 5, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Criança, você sabe o que é oração? É uma pergunta. Você sabe o que é uma oração? Exatamente. Criança, oração significa falar, conversar ou até mesmo pensar em Deus, falar com Ele. Quando nós nos expressamos com a nossa boca e até mesmo com os nossos pensamentos e elevamos tudo isso que nós sentimos a Deus. Então, nesse momento, para que essa classe seja ainda mais especial e que a gente possa convidar alguém muito especial, a gente vai fazer uma oração. Então, eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabecinha e eleve os seus pensamentos a Deus. Tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia de classe Super 5. Vem ficar aqui conosco, o Senhor é o nosso convidado especial dessa noite. Muito obrigada, Pai, por esse momento, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus, amém. Sabe, crianças, eu estava pensando o que eu preciso fazer para ganhar um presente de alguma pessoa, de algum amigo, do papai, da mamãe. Sabe, crianças? Ganhar um presente é muito bom, é muito especial. Você se sente amado, não é verdade? E sabe, crianças, você não precisa fazer absolutamente nada para ganhar um presente. Se alguém lhe dá um presente, isso quer dizer que essa pessoa, ela gosta de você, que ela ama você. Presentes são dados de bom grado. E olha só o que a Bíblia fala também sobre um presente muito especial. A Bíblia é esse livro maravilhoso, dividido em 2 partes, em Antigo Testamento e Novo Testamento. Você sabia, criança, que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros? Exatamente, são muitos livros dentro de um só. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Exatamente, porque pela graça. O que significa pela graça? Dar a você o que você não merece. Dar a você algo que você nem merece, que você nem imagina, mas é dado por Deus, mediante a fé, a maneira de ter seus pecados perdoados e crer no Senhor Jesus e no que Ele fez ao morrer por você na cruz e por mim também. Então isso é algo dado
através da fé, se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos ter esse presente maravilhoso dado por Jesus. E sabe, criança, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você a, nesse momento, prestar bastante atenção na nossa lição e na nossa classe de hoje, porque você pode ter a oportunidade de receber tamanha graça de Deus. Então fique atento, não perca nada. Combinado? E olha só o que eu trouxe para nós essa noite. Um versículo que todos nós possamos ler juntos. Vamos lá? E para que a gente possa ler de uma forma divertida, eu vou puxar aqui, ó, um cartãozinho para nós, tá bom? Então vamos lá ler, marchando. Então vamos lá, marchando igual os soldados. Vamos lá todos juntos? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Muito bem, crianças! Parabéns! Todos nós podemos ler esse livro maravilhoso juntos, não é? E agora, nesse momento, nós vamos aproveitar que nós estamos falando de receber algo maravilhoso, algo que muda o rumo da nossa vida. Nós vamos cantar todos juntos sobre mudar o rumo. Vem já mudar o seu rumo, sim, vem já mudar o seu rumo, sim. Jesus quer ser o seu Salvador, basta aceitar o seu grande amor. Vem já mudar o seu rumo, sim, vem já mudar o seu rumo, sim. Eu vou mudar o meu rumo, sim, eu vou mudar o meu rumo, sim. Vou ler a Bíblia e vou orar. Meu coração vai se transformar. Eu vou mudar o meu rumo, sim. Eu vou mudar o meu rumo, sim. Então vamos todos juntos essa noite mudar o nosso rumo. Eu tenho cartas. Eu tenho cartas que me autorizam a perseguir aos cristãos, para prender todos aqueles que creem em Jesus. Olha, como isso é forte, não é verdade? Sabe, crianças, há muito tempo atrás, houve um homem chamado Saulo, um líder religioso que fazia exatamente isso, perseguia aos cristãos. Certo dia, esse religioso judeu pediu cartas às autoridades para que ele pudesse prender cristãos que estavam em Damasco. Ele era um homem muito importante, um líder religioso. Ele queria pegar todos os cristãos que estavam em Damasco, levar a Jerusalém para que eles pudessem ser castigados. Saulo, ele conhecia muito bem as leis de Deus. Ele foi ensinado desde a infância sobre as leis de Deus. Ele achava que fazendo todas essas coisas estava agradando a Deus. Sabe, crianças, muitas das vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, mas não estamos. A palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, diz assim: somos como impuros, todos nós. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, todos nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Exatamente. E Saulo fazia todas essas coisas acreditando que estava realmente agradando a Deus, mas não estava. Certo dia, Saulo conseguiu as cartas que tanto queria. Então ele seguiu viagem até Damasco, levando todas as cartas para pegar os cristãos que acreditavam em Jesus. Saulo sabia que Jesus havia morrido, mas ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Então, ele perseguia todos aqueles que acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Então, Saulo
no momento em que estava se aproximando da cidade de Damasco, ele vê uma grande luz no céu. Ele fica assustado nesse momento. E nesse momento ele cai ao chão. E ele ouve uma grande voz, uma alta voz falando com ele. Saulo, por que me persegue? Saulo, por que me persegue? Então, nesse momento, Saulo cai ao chão e ele ouve a voz que falava com ele. Era Jesus. Jesus estava falando com ele. Saulo fica muito assustado. Saulo se sente com medo. Mas sabe, crianças, todos nós devemos crer em Jesus. Todos nós devemos acreditar que Jesus morreu e voltou a viver para nos salvar dos pecados. Exatamente, crianças. Todos nós devemos acreditar que Jesus morreu por nós, que Jesus, ele foi uma criança, assim como você, mas que ele cresceu, ele se tornou um homem, fez grandes coisas, grandes milagres, mas que ele se entregou de boa vontade em uma cruz por mim e por você, para que nós não pudéssemos ser condenados, acorrentados, presos pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, somente através do sangue de Jesus nós podemos ter os nossos pecados perdoados. E sabe, crianças, naquele momento em que Saulo estava ali, ouvindo aquela grande voz, no meio daquela imensa luz, ele pôde perceber que era realmente Jesus que estava falando com ele. E ele perguntou, o que eu devo fazer agora? Então o Senhor disse a Saulo, você vai seguir até a cidade e aguarde as minhas instruções. Saulo, naquele momento, havia ficado cego, havia escamas em seus olhos, ele não podia mais enxergar. Mas ele fez aquilo conforme o Senhor Jesus havia falado para ele. Ele seguiu, ele foi levado até a casa de Judas, um homem a qual ele foi recebido em sua casa. Ele foi levado até a casa de Judas. Ele foi levado até lá. Saulo, em certo momento, ele teve uma visão de um homem chamado Ananias, que iria vê-lo. Enquanto isso, Deus estava falando com Ananias. Ananias, vá até Saulo. Ananias era um homem muito temente a Deus. Ele ficou muito assustado quando Deus falou para ele ir até Saulo, porque ele sabia quem era Saulo. Mas, Senhor, ele persegue, ele mata todos aqueles que creem em ti. Mas sabe, crianças, Ananias era um homem muito temente a Deus. Ele estava sentindo medo naquele momento, mas ele estava disposto a obedecer a Deus, a fazer o que o Senhor havia ordenado ao que ele fizesse. Então, você está disposto a obedecer, a seguir a Deus, a seguir a direção, o rumo certo, criança? Sabe, criança, todos nós devemos estar dispostos a crer em Jesus, a crer que ele morreu e voltou a viver para salvar você do seu pecado. Sabe, criança, tudo que nós devemos fazer é obedecer a Deus. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 13, no versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que praticam. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos que ele é o nosso Salvador, nós temos que estar dispostos a obedecer à voz de Jesus, a tudo aquilo que ele nos ordena a fazer. Assim como Ananias, mesmo com medo, mesmo temendo por sua vida, ele decidiu obedecer a Jesus. Então Ananias foi até Saulo, mesmo com medo, mesmo temendo por sua vida por causa da grande fama de Saulo. Ele foi até Saulo, tocou em Saulo e o curou. As escamas dos olhos de Saulo haviam caído dos seus olhos, pois ele estava cego. Mas agora, Ananias havia ajudado a ele a se libertar de toda aquela cegueira. Assim como Deus amou Saulo, assim como ele libertou Saulo da sua cegueira, ele também ama você.
Deus, Ele está disposto a tirar as escamas do pecado de você, dos seus olhos, da sua cegueira, por amor. Sabe, criança? Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer o melhor para você. A palavra de Deus diz, lá em Isaías, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus, Ele ama tanto você, tanto que Ele enviou o seu único filho para morrer por você naquela cruz. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador da natureza, dos animais, dos astros, dos grandes astros no céu. Ele é o Criador de tudo. Ele é o que mais ama você. E Ele entregou o único filho dele por amor a você. Assim como Ele também amava Saulo. E Ele libertou Saulo dos seus pecados. Sabe, criança? E assim como Ele libertou a Saulo, assim como Ele tirou as escamas dos olhos de Saulo, Saulo foi batizado para mostrar que ele cria em Jesus, que havia acontecido uma grande mudança na sua vida. Saulo estava diferente. Então, depois daquele dia, Saulo começou a pregar, começou a testemunhar, começou a dizer: Jesus é o Filho de Deus. Muitas pessoas estavam surpresas. Todos que ouviam Saulo falar daquela forma, dizer aquelas palavras, estavam assustados. Ele não era o homem que perseguia os cristãos? Não era um homem que perseguia e matava, que castigava os cristãos? Agora ele fala de Jesus. Que grande mudança! Ele mudou o rumo da sua vida. E sabe, crianças, muitas pessoas ficaram surpresas, porque Jesus havia feito uma grande mudança na vida de Saulo. É assim como ele fez essa mudança na vida de Saulo, ele pode fazer na sua vida também. Ele pode mudar o rumo da sua vida. Você quer que Jesus mude o rumo da sua vida? A palavra de Deus diz, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer de todo o seu coração que Jesus pode salvar você dos seus pecados, libertar você de todos os seus pecados, eu peço que você levante uma das suas mãos agora nesse momento e dê um passo à frente. Todos vocês que levantaram as suas mãos, me encontrem na sala ao lado, que eu vou dizer para você e mostrar para você na Bíblia como você pode ser liberto e salvo de todos os seus pecados. Tá bom? Eu estarei aguardando todos vocês. Então, crianças, eu espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado e se divertido muito. Eu aguardo vocês na nossa próxima classe, hein? Espero você. Até mais!